Bom dia, pessoal. Eu achei que eu estivesse gravando e perdi um tempão do vídeo. Mas eu estava aqui ajeitando essas plantas para vocês verem. Quero falar para vocês hoje. Olha só, algumas phalaenopsis floridas, né? E como eu falei com vocês há pouco, no último vídeo, que falaria sobre como fazer replante, fazer cakes, mudas de phalaenopsis, porque a phalaenopsis é uma planta que ou você consegue muda de laboratório, né? Ou você compra, né, de lojas especializadas em plantas que compram em laboratório e replantam e vendem, ou você consegue também assim através do cake. Olha a situação dessa planta, gente. Eu não sei se já aconteceu isso com você na sua casa. E muita gente fala: poxa vida, por que quando eu compro a minha planta, ela tá linda lá na loja, lá no supermercado, lá no garden, e quando chega em casa, passa poucos dias, ela começa a ficar desse jeito. Isso aqui, gente, se chama excesso de umidade, excesso de água. E como eu sempre falo, gente, o excesso de água mata mais às vezes do que a própria falta de água. Então, quando você molha demais, pode acontecer isso. As raízes, ó, apodrecem, estão todas secas, e aí aparecem os fungos, tá? Que vem com tudo para destruir sua planta. Essa planta estava sem substrato praticamente nenhum, com as folhas toda tomada por fungos, inclusive até haste floral, você pode notar aqui, tá vendo? Então, mas uma coisa muito interessante aconteceu. Eu replantei ela na brita com casca de pinos e chip de coco, e o que aconteceu? Ela começou a emitir raízes, olha aqui, ó. Então ninguém daria nada. O que essa planta iria acontecer? O que com ela? Se fosse, né, na sua casa, você jogaria fora. Se você diga: minha planta morreu, acabou, não tem mais solução. Mas não, tá vendo? Às vezes é só porque tem um excesso de umidade e porque as plantas compradas em supermercado, em lojas, como elas sofrem o transporte, às vezes vem de São Paulo, de outros países ou de outros estados muito longe, eles colocam um cone aqui, tá? Um cone feito com aquele material de fazer floral, né? Aquele cone esponjoso e deixa bem molhado para que a planta fique hidratada. Só que quando você chega na sua casa, você começa a molhar, e o que acontece? Aquele excesso de água que fica ali na raiz acaba apodrecendo as raízes e causando a morte da sua planta, né? Quando não acontece também esses fungos aqui. Então, a primeira coisa que eu faço quando eu compro uma planta em supermercado, já falei isso em outros vídeos, é tirar. Você acha que ela tá linda, as raízes estão verdinhas por fora, mas quando você tira ela de dentro do substrato que vem do supermercado e você pega no meio, você vê que tem um cone aqui dentro de esponja, tipo uma esponja que mantém a planta úmida. Então, se você molha todo dia, ela apodrece, as raízes não aguentam. Então, é muito mais fácil você matar uma planta tendo excesso de água do que por falta de água às vezes. Isso não quer dizer que você tem que deixar sua planta seca. É como eu já expliquei aqui. Você coloca o dedo no substrato, tá? Você pega o substrato, coloca... Vou pegar uma planta aqui para mostrar. Você vai pegar a sua planta, você vai enfiar o dedo aqui, o máximo que você puder, e ver se está úmido aqui dentro. Se tiver úmido, não tem necessidade de molhar. E se tiver úmido, não molhe, tá? Espere a planta secar. Porque essa planta, por exemplo, é uma planta que eu trouxe de Vila Velha, da casa da minha filha, que eu tinha levado para Florida. Só que, como venta muito, tá? E o excesso de água acabou com que ela ficasse feia, com as raízes mortas. E eu trouxe ela para cá, para casa, para minha casa aqui no interior do Espírito Santo. E ela, ó, olha a mudança, gente. Raízes, só um minutinho. Raízes saindo até por cima da folha aqui, ó. Não sei se vai dar para vocês notarem. Aqui. Olha. Raízes. Aqui, ó. E agora, olha isso, gente, um pendão floral saindo bem aqui. Então a planta, além dela ter mandado força para se recuperar,
do sofrimento que ela estava passando, ela também quis dar aqui um pendão floral. Então, como a planta, se tivesse a planta muito fraca, eu cortaria o pendão, né, para ela despender energia para enraizamento. Mas como ela está enraizada, as folhas já estão completamente recuperadas, durinhas, elas estavam todas mole, eu não vou cortar essa haste floral aqui e, né, vamos ver a floração dela. Como eu falei para vocês a questão de replante, de fazer muda de Phalaenopsis no outro vídeo, olha só, essa planta, apesar de estar morrendo, de estar desesperadamente assim, pedindo socorro, ela começou a emitir raízes tão delicadinhas que eu tô com medo de quebrar. Ó, aqui atrás. E além de tudo isso, ela ainda começou a soltar um cake aqui. Então, esse cake tá bem novinho. Tá vendo? Ele está bem novinho. Então, eu não posso tirar ele daqui agora do jeito que tá. Então, vou esperar ele crescer, soltar mais folhas. Quando tiver, assim, no mínimo, umas 5 raízes, eu vou destacar ele daqui, girando de um lado para o outro, tá? E vou replantar num vaso pequeno, gente, ó, vaso pequeno, muda pequena, muda nova, vaso pequenininho, tá bom? As plantas, as orquídeas, principalmente as Phalaenopsis, não gostam de vaso grande demais, tá bom? Porque elas gostam de sentir que as suas raízes estão acomodadas e que estão encostando em algo para se firmar. Porque a raiz é que faz a planta se firmar dentro do vaso e aí ela começa a florescer. Se sua planta não tem raiz, amiga, sinto muito, ela não vai florir. Então, para a planta florir, ela precisa de ter um enraizamento perfeito. Então, olha, não corte a haste floral da sua planta. Olha aqui essa branca. Ela já tem 2 ou 3 filhos que eu tirei, já replantei, já está dando flor. Porque eu não corto a haste assim que cai as flores. Eu espero um tempo e às vezes sai alguns cakes daqui da haste floral. E onde é que saem esses cakes? Me ensina como que é, eu vou ensinar. Não tem essas partezinhas aqui, ó. Olha, parece uma unhazinha. Não sei se está bem focado, se está dando para vocês perceberem. Mas elas têm tipo uma unha onde sai as flores, tipo isso daqui, só que essa daqui tá seca. Aqui era uma dessas. Então, ó, ela secou aqui embaixo e saiu a plantinha aqui. Pode acontecer que saia novo broto para florir, ou nova haste floral, ou pode ser que saia um cake. Então, você pode imaginar que, olha só que maravilha essa amarela. Essa amarela tá linda. Ela saiu aqui, ó, algumas hastes florais ao longo da haste floral mãe, a grande, tá vendo? Essa não, nem essa. Mas essa saiu uma aqui. Aqui poderia ser um cake que poderia ter saído. Mas como ela ainda tá com flor, né? Saiu a haste floral. Depois que saiu a haste floral, que caíram as flores, não corte, tá? Se você quiser colocar um algodãozinho molhado, essa daqui, ó, tá com fungo bem aqui, tá vendo? Mas eu já joguei veneno. Você pode colocar um algodãozinho pequenininho amarrado aqui e molhar e borrifar sempre que tiver seco. Vai fazer com que se desenvolva mais rápido. Se você tem enraizador, você também pode botar um pouquinho de enraizador na água e molhar o algodão ou deixar dentro do borrifador e vir sempre aqui no algodãozinho e molhar, que vai ser mais rápido o desenvolvimento desse cake, tá bom? Assim que ele crescer, que as folhas estiverem grandes, com raízes, você sente que ela vai conseguir se fixar, que ela vai conseguir ficar bem dentro do vaso, aí você vai e replanta. Tira, como eu falei, delicadamente, torcendo de um lado para o outro e coloca no vaso pequeno e deixa ela se desenvolver até... Eu quero pegar um exemplo para vocês. Olha só, olha o tamanhozinho desse cake, que vai virar uma orquídea. Porque aqui eu coloquei em volta dela um pouco de esfagno para ela manter a umidade, porque aqui está muito seco na minha cidade. E aí eu coloquei um pouco de esfagno, mas ela já está emitindo raiz. Aqui já tem uma raiz aqui por baixo e aqui já está emitindo outra raiz. Então é assim que se faz com cake. Pode ser até um vaso menor do que esse, tá? Então assim,
Espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Não descarte sua haste floral até que ela seque, porque a energia que ela tinha que desprender para poder florir, ela já desprendeu. Então, quando as flores caem, pode deixar sua haste floral ali, não está incomodando ninguém, entendeu? Então, pode ser que você ganhe lindas mudas, lindos cakes, que serão novas mudas da mesma planta. E só um adendo aqui. Se você replanta uma muda que você tirou daqui do cake de uma planta adulta, ela vai florir muito, muito mais rápido do que uma planta que você compra de laboratório, entenderam? Porque ela já foi tirada de uma planta adulta e florindo, ela vai florir mais rápido, entendeu? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou replantar ela novamente, porque eu tirei do vaso para vocês verem. Aqui, ó, as raízes que já saíram depois que eu comecei a cuidar dela, né? Aquela outra que eu mostrei também, que eu trouxe, que estava quase morrendo e que também agora já estava colocando haste floral. Então, assim, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal. Quando completarmos 1000 inscritos, teremos sorteio de orquídea, tá bom? A orquídea tem uma bolsa de crochê que eu quero sortear também para vocês, tá? Então, se inscrevam. Curtam o vídeo também, tá? Se você curtir o vídeo, você vai entrar no sorteio dos 1000 inscritos, tá? Não esquece disso. Dê um like, que não custa nada, tá? Deixe um comentário, fale o que você acha, o que você gostaria de ouvir aqui, o que você gostaria que eu ensinasse, tá bom? E qualquer dúvida, entre em contato comigo através dos comentários aqui desse vídeo, ok? Boa semana para vocês e um bom dia para todos. Um beijo no fundo do coração de vocês.